Boa noite. Vamos dar início a esta sessão de homenagem ao professor Gilberto Velho e chamo para compor a mesa o professor Vinícius Durham, o professor Elmo Trindade e a professora Cristina Padrão. Estávamos brincando há pouco que Gilberto Velho não teria estado nada satisfeito com o adiamento que o senhor fala dessa mesa, né? Que ele estivesse envolvido por meia hora. Né? Mas, enfim, é uma honra estar presidindo esta sessão de comemoração de nosso colega, em companhia de tão gratos colegas. Creio que todos nós devemos agradecer à direção da Antox pela oportunidade de ter convocado esta sessão em homenagem a um personagem importante de sua história, né, que participou intensamente das atividades da Antox desde sua criação. Nós falaremos na seguinte ordem: o professor Vinícius Durham, o professor Elmo Trindade, o professor Cristina Patriota e eu próprio. Creio que podemos nos ater a mais ou menos 20 minutos cada um, né, de modo que se possa efetivamente compartilhar com todos, antes do sono, essa experiência. Passo então a palavra a Vinícius Durham. Eu queria dizer que me foi muito difícil, não é, aceitar participar desta homenagem ao Gilberto, embora me sentisse muito honrada com o convite. E é difícil por duas razões. É porque há muita dose de sentimento envolvida nessa questão. Não é, em primeiro lugar, não é porque a morte do Gilberto, um grande amigo, não é, foi profundamente chocante. E o segundo é que quem devia estar aqui não era eu, era Ruth Cardoso. Foi Ruth quem orientou o doutorado de Gilberto, não é? E foi uma pessoa a quem o Gilberto estimava muito e com quem ele conviveu muito mais do que eu. Não em relação a Ruth, mas em relação a mim. Ele conviveu muito mais com a Ruth do que comigo. Mas eu aceitei em primeiro lugar porque se eu não aceitasse, o Gilberto ia ficar muito bravo comigo. Então acho que era necessário. Mas mais do que isso, sabe, eu acho que realmente o Gilberto merece essa medalha. Eu creio que os outros falarão mais sobre a obra de Gilberto, porque eu vou comentar apenas que temos uma parte que nós discutimos mais intensamente. Mas queria, em primeiro lugar, falar alguma coisa a respeito do Gilberto como pessoa. O Gilberto foi um amigo, não é, extremamente leal, extremamente fiel, não é, e sempre disposto a nos socorrer em qualquer dificuldade em que nos encontrássemos. Mas não é uma pessoa fácil. O Gilberto era bastante difícil. Em primeiro lugar, ele gostava muito de passar trote, não é, com os amigos, e nem sempre a ironia que estava envolvida era bem compreendida. Nunca me telefonava dizendo aqui, olha, aqui é o Gilberto, ele dizia assim, aqui é o coronel XPTO, não é, do Serviço de Segurança Nacional. Diga-se de passagem que isso, não é, em 1972, 73, era uma coisa muito preocupante, porque quando pensa do regime militar, eu ficava um pouco assustado. Depois me acostumei, não é, depois ele virou representante do Papa, não é, ele virou as figuras mais estranhas, ou o diretor de um sindicato de docentes que estava em briga comigo. Mas nem sempre, não é, todo mundo, digamos, podia ingressar dentro do espírito jocoso do Gilberto, porque ele tinha uma outra característica, ele falava sempre com a mais absoluta seriedade. E frequentemente dizia as maiores
não estava falando de verdade ou se era alguma coisa simplesmente para chocar. E realmente, digamos, nos Estados Unidos, a gente não sabia por que ficava no meio termo até que ele desvendasse. Mas com o Ruth eu acho que era a mesma coisa. E depois, como você já notou, ele estava constantemente reclamando das pequenas coisas. Atrasou 5 minutos, não chegou na hora, a roupa não está confortável, a minha cama está dura do hotel, vamos ver se o hotel é uma porcaria. Agora, essa parte, digamos, era mais divertida, especialmente comigo, Ruth, porque a gente caçoava, correspondendo à caçoada que ele fazia por isso. Agora tem uma coisa, quando o Gilberto se levantava numa assembleia, uma mesma atitude que ele teria quando escrevia o artigo, com a sua altura, o vozeirão que ele tinha, e aquelas barbas de profeta, não havia quem pudesse ignorar o que ele estava dizendo. E não só porque realmente era impressionante a figura, eu uma vez eu chamei de Celso Tituante, mas porque ele sempre tinha alguma coisa importante a dizer. E por isso é que esta homenagem para mim é também muito comovente, porque eu acho que as assembleias sempre tiveram assembleias da mesma coisa. É uma figura e não só isso, há uma parte em que, atrás das tatuadas e das brincadeiras, o Gilberto foi uma figura muito importante institucionalmente. Foi ele quem ajudou a consolidar no Museu Nacional o programa de mestrado fundado por Roberto Carlos de Oliveira. Foi um dos pesquisadores, dos primeiros pesquisadores do museu, e ele formou, não só um excelente pesquisador, mas ele formou toda a geração subsequente passou, boa parte dela, pelas mãos do Gilberto. Então, com isso, não é mais os companheiros de viagem, não é o Rock, que está aqui, o Roberto Mata, eu de vez em quando esqueço algum nome. Então, eu vou citar os dois, o terceiro nome crucial, neste momento eu me esqueci. Então, ele tem essa questão, porque esta leva dos primeiros auxiliares do Roberto Cardoso realmente criou um dos maiores e melhores centros de pesquisa antropológica do Brasil. Se não fosse a minha fidelidade à USP, eu diria o maior e o melhor centro de estudos antropológicos do Brasil. Agora, o Roberto também fez alguma coisa bastante importante nisso, digamos, a carreira dele é paralela com a minha e com a Ruth, de ampliar um pouco o campo da antropologia, que no museu, mesmo no início, estava muito voltado para o índio, exclusivamente, para marcar uma análise da nossa própria sociedade. E é isso, na verdade, que nos uniu muito nas nossas preocupações e na necessidade de organizar a pesquisa antropológica para esta. Isso não é um cigarro, isso aqui é o resto do reator. Então, essa questão era de expandir. E expandir não só para além do índio, além dos negros, como digo além, é porque não se pensava em eliminar nenhuma dessas áreas. Um pouco mais próximo da nossa, da realidade presente no Brasil em transformação, especialmente da metrópole. Eu creio que não tenho mesmo a pretensão de colocar toda a obra do Gilberto aqui. O Fernando deve fazer isso muito melhor do que eu. Eu queria comentar um artigo que ele escreveu como uma espécie de introdução para o livro que ele coordenou, O Desafio da Cidade. E o artigo dele se chama O Antropólogo Pesquisando em Sua Cidade. Então ele já coloca, na verdade, uma restrição maior, porque eu ia motivando um pouco para os campos além da cidade, inclusive estudos de comunidades, estudos de imigrantes. Mas o Gilberto manteve-se fiel a esta questão. E nesse capítulo ele faz uma relação, uma reflexão muito importante
porque ela constitui mais do que uma preocupação minha e debute, é uma preocupação dos alunos. Cara, qual é a diferença da antropologia com a sociologia? Eu não me incomodei muito disso, porque na verdade eu tive uma formação muito interdisciplinar, de modo que para mim é difícil, na minha obra, distinguir exatamente o que é antropologia e o que é sociologia. Mas há um centro antropológico, não é, em todas as. Então agora eu vou explicar um pouco como é que nós pensamos essa diferença, nos tipos de 1970, 1980. E é uma questão engraçada, porque eu e o Gilberto pensávamos que essa questão estava resolvida há muito tempo. Era uma questão que já estava ultrapassada. Não é que há 15 anos atrás começa a surgir uma imensa polêmica na França a respeito de como é que a antropologia vai sobreviver agora que não tem mais povos primitivos. Não. A antropologia brasileira, desde o começo, no final do século XIX, ela já começa, na verdade, estudando povos não primitivos. Primeiro com a noção de raça, a qual superamos, e depois com os grupos exóticos da nossa própria sociedade. E nós já estávamos um pouco mais além, não trabalhando com grupos exóticos, mas trabalhando com grupos muito próximos de nós. Então, a questão que se colocava era esta. Como é que nós podemos utilizar a antropologia, uma disciplina que nasce e que desenvolve uma teoria, e desenvolve uma metodologia específica para lidar com sociedades diferentes da nossa, e como é que a gente usa essa metodologia para entender a nossa própria sociedade. E essa questão leva a uma questão que o Gilberto trata muito bem, que é a questão do distanciamento. Então, a questão básica do método era, na verdade, a pressuposição do distanciamento do pesquisador e do estranhamento da cultura que ele vier. Então, todo o movimento da antropologia é partir de uma visão à distância, ou estranha, para você chegar a uma visão próxima ou de dentro da própria cultura. Esse é um movimento característico. E a antropologia e a metodologia estão muito centradas dentro desse percurso. Agora, há outras coisas nesse percurso que você considera. Em primeiro lugar, o estranhamento é alguma coisa que tem o que significa o estranhamento? É que nós, para tentar chegar até o objeto de pesquisa, e para entendê-lo, você precisa fazer um esforço enorme para abandonar as suas pressuposições. Então, há um movimento primeiro, que é essa atitude de abandonar e não fazer juízo de valor a respeito das... Eu vou falar mesmo nativo, porque eu também considero nativo. Eu sou nativo da nossa civilização e eles são nativos da outra. Então, eu uso nativo aqui, tanto nos dois sentidos. Do nativo diferente de nós. É que esse processo, do modo como eu vejo, de chegar de longe, tentar investigar o comportamento e o significado do comportamento que nós estamos observando, ele tem um efeito reflexo. Quer dizer, você só pode determinar a diferença e a distância em relação à nossa própria sociedade, certo? A sociedade do antropólogo, do nativo. Então, ela implica esse movimento de que você, para estranhar, para você começar a compreender o outro, você tem que começar a estranhar a si próprio. Eu acho que o Magnópolis que tem um exemplo muito importante, quando ele compara para explicar o que são os Maibu, aqueles objetos de troca do Fula. Então, ele diz assim, observando aquela admiração que
e o respeito que eles desenvolvem em relação ao Senhor, eu me lembrei, mas que na última vez que eu estive na Inglaterra, eu fui visitar a exposição das joias da coroa na Torre de Londres, e encontrei a mesma atitude reverente que eu vejo aqui entre os burgueses. Só que lá era para joia, e aqui eram para aqueles colares brasileiros. Então, isso mostra que em todo o estranhamento, no movimento de entendê-lo, você, na verdade, tem que compará-lo, você tem que medir a distância em relação a um outro comportamento. Então, eu acho que essa característica reflexiva do estranhamento, que deve ser estudada, é uma coisa muito característica da antropologia, porque ela põe em xeque a nossa própria cultura, os nossos próprios padrões, porque é impossível conhecer o outro, mas sem que você compare com si próprio. Então, essa é uma das características que eu acho que são chave no método antropológico. E depois, o Gilberto reconhece muito bem que o processo de superar o estranhamento e de comparar implicitamente, sempre explicitamente, com o que é a nossa cultura, envolve também um reconhecimento. Um reconhecimento do nativo pelo antropólogo e do antropólogo pelo nativo. Então, o processo de conhecimento é um processo, na verdade, de reconhecimento, e tem esse reflexo em que você tem que contrastar com tudo. Eu acho que essas coisas não estão tão claras na sociologia, embora eu diga a diferença entre elas frequentemente muito pequena. Mas é a tentativa de manter essa reflexão, esse movimento de ida e volta, que eu acho que caracteriza muito o método antropológico. Ou então, o procedimento, quando você estuda o próximo, mas não pode ser isso. Na verdade, eu acho que o movimento é inverso. Então, você chega na sua sociedade invertendo um pouco o procedimento metodológico. E o Gilberto começa a analisar essa questão colocando uma outra, que é o grau da diferença. Então, porque as diferenças são de diferentes tipos. Tem a diferença, digamos, entre os compreendedores não é muito maior e o percurso deve ser maior do que aquele entre, digamos, o antropólogo que está estudando o antropólogo brasileiro que no Brasil estudou as comunidades, os estudos de comunidades. Aí há uma distância, porque o habitante da comunidade não tem o comportamento do habitante da cidade, mas parte dessa diferença também é ilusória. Porque naquela época em que aquilo estava de moda, boa parte de nós, antropólogos, e os sociólogos também que entraram nessa linha, que estudavam a comunidade, na verdade provinha das comunidades, se não eles, os pais, como é o meu caso. Então, aquilo tudo era uma coisa muito familiar. Então, você tinha que fazer um esforço adicional para você captar as diferenças, um esforço adicional de estranhamento. Agora, além do esforço prévio, que a metodologia antropológica dá ao antropólogo, esforço prévio de estranhamento, de não julgar o outro pelos seus próprios valores, fica, obviamente, um pouco mais complicado se os valores são semelhantes. Isso não é verdade, que os estudos de comunidade feitos no Brasil por antropólogos estrangeiros, eles notam coisas que a gente não nota. Eu me lembro, esqueci novamente o nome, porque esse livro eu perdi, na minha biblioteca antes de chegar aqui. É um antropólogo americano, ele é famoso, só que eu não lembro, e que faz um trabalho numa cidadezinha lá no sertão da Bahia, no Oeste. E tem uma parte muito interessante aí, é o Marvin, um autor conhecidíssimo, e tem uma parte lá, por exemplo, em que ele diz de uma estranha crença dos brasileiros, daquela comunidade, é que é uma coisa extremamente perigosa na passagem do dia para noite. E que isso envolve
uma série de procedimentos, não é, de evitação que você tem que tomar e de precauções que você tem que tomar, não é, um dos quais inclusive é cobrir a cabeça. Não é? Esse fenômeno é conhecido como sereno. Não é bom? Então, bom, nunca na verdade, né, eu teria me ocorrido de pensar que o sereno era uma coisa que você devia observar. Né? É verdade. Então, o que é que corrige, né, essa dificuldade de você observar o sereno? Em primeiro lugar, é um bom conhecimento da literatura antropológica. Isso é absolutamente indispensável. Né? Que é ter lido Malinowski, ter lido os Douglas, ter lido o quê? Você vai acumulando capital antropológico, né, que leva você sempre a agir reflexivamente e relativizando tanto a sua posição quanto a posição do outro. Né? Então, eu acho que esse é também um segundo movimento importante, não é, na metodologia antropológica que Gilberto também realiza. E quando chega muito perto, como eu disse, é mais difícil. Por exemplo, numa pesquisa que eu fiz sobre casais descasados, sobre a separação. Era uma pesquisa feita com a população brasileira. Agora, tanto o pesquisador, como eu, que era professor, nós éramos também pessoas de classe média descasada. E esse é um bom exemplo para ver como é que essas questões funcionam, e como o Gilberto pensa também. É que quando é muito próximo, quando é muito semelhante, as diferenças são individuais. Porque nenhum indivíduo do grupo que a gente observa é exatamente igual ao outro. Nenhuma trajetória que eles fazem é exatamente igual ao outro. Então você parte de um processo em que você se torna, digamos, um indivíduo face aos outros indivíduos, né? E isso leva a operar aquilo que é fundamental para o papel comunista, é que você não observa o comportamento coletivo, você observa o comportamento de pessoas reais, não é? E o comportamento das pessoas, por mais uniforme que seja a sociedade, é extremamente variável. O que a gente faz é um processo de abstração que leva do comportamento real para a construção de padrões culturais. É esse movimento que você faz normalmente, não é? Através da reflexão antropológica, através da teoria antropológica, não é? E pode ser percorrido com menor ou maior sucesso. Mas então é você que tem que transferir esse método para a experiência individual, para estabelecer o padrão do qual você partilha parcialmente. Então, você não é igual a todos os outros, para você chegar ao padrão, né, você tem que ver, não o que há de comum, né, mas o que há de geral. O que há de geral é que é o padrão. Então você tem que trabalhar, não é, com um conjunto de relativamente amplo e ter uma formação antropológica prévia, sem isso o método não funciona, não é? Para você poder fazer essa distinção, que na minha opinião é uma visão de um estranhamento de si próprio. Sabe? É um processo que na psicologia o Piaget chama de descentramento. Então, o que o antropólogo está realizando, não é sempre um descentramento. É se colocar na posição do outro, mesmo que o outro seja parecido. E através disso um processo de construção, não é, de alguma coisa, que é um conceito que o antropólogo tem, que é o de padrão cultural. E através da noção de padrão é que você pode voltar, não é, à comparação e fazer uma generalização a respeito de certas características do comportamento coletivo. Porque nós não somos psicólogos, nós queremos encontrar um coletivo, ou diversos coletivos, diversos aspectos. E finalmente, nós podemos pensar que isso tem a ver com um outro processo, não é, que é o processo de contextualização dentro da teoria e dentro do universo que você está sendo observado. Há muita diferença. Você observa o comportamento, você anota a opinião, não é, do objeto em relação ao comportamento que ele tem. Você analisa as discrepâncias entre o que ele diz e o que
ele fala. Nem sempre consciente. Né? Se você levar em consideração que informante mente muito. Né? Nós também somos muito parecidos nessa questão. Né? Mas essa distância também, ela é extremamente relevante. Né? E porque nós temos, não é? Porque nessa profissão, e isso a gente demonstra, mesmo quando a gente analisa a universidade, como eu faço, né? Através do método comparativo, e não só isso, do alargamento do contexto na qual o indivíduo está inserido. Esse aumento do contexto, né? De ver que funciona muito através do conceito de função. Porque o conceito de função, bem usado, ele significa você analisar não só o comportamento, mas levar o padrão, levar em consideração as discrepâncias de relação com o trabalho, mas também o efeito. Então, loucura, né, porque você analisa a totalidade maior na qual o produto se insere, você descobre que loucura não é uma troca entre pessoas, mas ele cria um anel de trocas através da qual todo o arquipélago da Polinésia se comunica um com o outro. Mas a mesma coisa, não é? Acontece com muito mais riqueza no caso da nossa própria sociedade. Eu acho que aí a gente não pode se restringir a uma antropologia tucu, utilizando apenas esse tipo de método. Nós temos que usar também uma visão, não é? Dos efeitos que as ideias, emoções e as ações daquelas pessoas com as quais estamos trabalhando, não é? Produzem, não é? Dentro, não é? Da sociedade mais ampla. E, inclusive, não é alguma coisa que leva a uma posição crítica, essa é mais difícil, porque tem que ser muito controlada, se elas são viáveis ou inviáveis em função do que se deseja obter. Eu acho que é nessa questão do viável e do inviável é que a nossa postura política pode se manifestar com uma clareza maior do que a gente tem quando você não faz todo esse processo e considera simplesmente a excelência do ideal. Isso, eu acho que é um problema que permeia muito nas ciências sociais. Você constrói um ideal, não é? E depois você faz a crítica da realidade, porque ela não cabe no ideal. O ideal é como nós queremos. Então, você tem que saber, não é, como é que você pode se aproximar, não é, de um ideal dentro das condições de realidade em que as pessoas estão se movendo. E se o movimento que ele faz não podemos confundir precisamente, não é, mas julgar se ele está promovendo o ideal ou ao contrário dele, está destruindo o ideal. Eu acho que essa questão da dinâmica desse processo é que nós trabalhamos conjuntamente, né? Eu, Ruth e Júlio. Obrigado, ministro. Passo a palavra em seguida ao professor Elgio Trindade. Queria saudar o público presente, ao mesmo tempo agradecer o convite e a satisfação de estar sentado ao lado dessa minha colega, para o presidente da POX. Ela terminava na pós-graduação, parece que de novo a POX vai ter, foi muito importante, ao nosso caro professor do museu e a colega também, ex-orientada do Gilberto. Eu vou me colocar numa posição um pouco diferente, primeiro porque eu não sou antropólogo, embora tenha aprendido muito de antropologia, sociologia, com a pesquisa que eu venho fazendo há alguns anos. Das coisas mais estimulantes é que um cientista político convencional, né, poder fazer essa viagem maravilhosa que eu tive a oportunidade de fazer, entrando no universo, na visão e na formação acadêmica e, ao mesmo tempo, nas pesquisas daqueles que eu tive